Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do segundo ano. De acordo com o currículo da SEDUC, a nossa primeira aula vai ser Sistema e Unidades de Medida. Então, a SEDUC criou um currículo contínuo aí, atribuiu alguns conteúdos e nós vamos estar seguindo ele, beleza? Eu sou o professor Ramon e essa aula de hoje vai servir para todas as turmas das escolas, tanto do Nazaré quanto no Charles, de manhã, tarde e noite, tá? Nós, professores da matemática, a gente unificou os conteúdos, então esse material vai servir para todos, beleza? Então, alguma das perguntas que você já deve ter escutado, né? Qual a distância da sua casa para a escola, da sua casa para o posto médio? Às vezes um amigo seu tira brincadeira com outro, né? Nas nossas aulas presenciais, tá carregando chumbo na tua mochila. Então, se tua garrafa térmica cabe quantos litros de café e por aí vai, né? Então, são várias situações que envolvem várias grandezas e medidas, né? Então, devido a essa questão de várias perguntas, várias grandezas em números e simbologias, criou-se um padrão, né? Então foi criado o Sistema Internacional de Unidade. Então, em todo lugar do mundo se utiliza-se o mesmo padrão das grandezas. Então, foi criado e taxado algumas grandezas fundamentais, que são 7, que é o metro, segundo, o ampere, kelvin, quilograma, candela e o mol, né? Então, quando eu falo de comprimento, a grandeza comprimento, quando eu vou fazer de medidas, né, qual é uma unidade padrão? É o metro, eu represento pela letra M. Quando eu vou falar em tempo, qual é a minha unidade padrão? É o segundo, que eu vou falar, e a simbologia é o S. Quando eu falo em massa, qual é a minha unidade padrão? É o quilograma, então kg. Quando eu falo em corrente elétrica, é ampere, que é o A, simbologia, temperatura. Aqui um exemplo para nós no Brasil, a nossa temperatura é a temperatura Celsius, né? Mas a temperatura padrão no sistema SI, né? No sistema de unidade internacional, é o Kelvin, utilizado pela letra K. Então, a quantidade de matéria é o mol e a intensidade luminosa é o candela. Então, essas são as 7 grandezas fundamentais, né? Existem inúmeras outras, que são criadas a partir dessas. Então, existem 22 além dessas, no caso. Essas são as fundamentais e, através delas, surgem outros. Quais são essas outras? Eu posso citar um exemplo de 4 aqui, ó. A força, né, que é a força gravitacional, que é o N de Newton, foi na parte de física lá o professor vai falar melhor para vocês. A velocidade já é o que? Já utiliza-se o comprimento e o tempo, né? Então, metros por segundo, que é a unidade padrão, né? Tem quilômetros por hora e metros por segundo, né? Mas a padrão no sistema internacional é o metro por segundo. Já a aceleração já é metros por segundo ao quadrado. E o volume, que é questão do cálculo de, por exemplo, uma caixa d'água, o volume de qualquer líquido é em metros cúbicos, beleza? Dentre essas grandezas, nós vamos ver algumas das conversões, né? Conversão de medidas, de uma medida não padrão para uma medida padrão do sistema internacional, né? Então vejamos algumas delas. A primeira que nós vamos ver é a conversão de comprimento. Essa figura bem aqui embaixo, né? Que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, para eu fazer uma conversão seguindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, quando eu vou da minha esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. Quando eu venho da direita para a esquerda, eu faço a divisão por 10, né? Então, dependendo de para onde eu vou, se eu for para a direita, eu vou multiplicar por 10. Se eu for para a esquerda, eu vou dividir por 10, né? Então, um exemplo, convertendo 1,2 metros para centímetros, né? Então, metros, ele está bem aqui, né? E eu quero converter para onde? Eu quero converter para centímetro. Então, eu vou contar quantas casas eu vou ter, ó, de metros, ó. Vai passar decímetro e centímetro, né? Então, vou dar 2 pulos. Então, vou multiplicar quantas vezes por 10? Ó? 2 vezes. Então, é que eu vou pegar bem aqui, ó. Então, multiplicaremos por 10 cada uma. Então, 1,2, vou multiplicar primeiro por 10. E depois o resultado eu vou multiplicar por quanto? Por 10. Ou eu posso multiplicar os 2 logo, que vai dar quanto? Vai dar 100. E depois multiplicar por 1,2, que vai dar quanto? 120. Ou seja, então, 1,2 metros transformado para centímetros vai dar quanto? Vai dar 120 centímetros. Continuando com o nosso processo de conversão, agora eu vou ter o que? 7.500 milímetros, que eu quero transformar para quê? Para decâmetro, né? Então, se eu olhar para cá, ó, na nossa tabela, milímetro está bem aqui, né? E eu quero transformar o que? Para decâmetro. Então, é só fazer o pulo, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, eu vou dividir 10 vezes esse valor por quanto?
Aliás, vou dividir 1, 2, 3, 4. Vou dividir 4 vezes o valor de 7.500 por 10. Então, se eu fosse pegar, ó, eu ia fazer assim, ó, 7.500, vou dividir para 10, vou achar um valor. Depois eu vou dividir para 10, vou achar um outro valor. Vou dividir para 10 de novo, novamente vou achar um outro valor. E vou dividir para 10 até que eu vou chegar em quanto? Ó, em 0,75, tá? Então, fica dessa formazinha bem aqui. Você pega 7.500 e sai dividindo. Divide por 10, depois divide o resultado por 10, depois divide o resultado por 10 e divide o resultado por 10 até que você vai chegar em 0,75. Então, 7.500 milímetros é igual a 0,75 decâmetros. Beleza? Nós temos essa pequena tabelinha bem aqui, ó. Então, quando eu vou transformar de hora para minuto, no caso eu vou multiplicar por 60. E quando eu vou transformar de minuto para segundo, também vou multiplicar por 60. Já o processo inverso, né, se eu estou em um segundo, eu quero transformar para minuto, eu vou dividir para quanto? Para 60. E depois, de minuto para hora, eu vou dividir também por 60. Ah, professor, se eu quiser dividir de segundo para hora, posso fazer? Pode. Você divide primeiro por 60 para chegar em minuto. E depois divide novamente por 60 para bater em hora. Pode dividir de uma outra forma para chegar logo direto? Pode, mas eu não vou me aprofundar aqui não. Bora fazer assim por parte que fica até mais fácil. Beleza? Então nós temos uns pequenos exemplos bem aqui. Deixa eu mostrar bem aqui. Quantos segundos tem 2 horas e 60 minutos? Né? Então eu tenho segundos. Aliás, eu tenho 2 horas e eu tenho 20 minutos, eu quero transformar tudo para segundo, né? Então eu vou indo para cá, então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicação, né? Então, primeiro passo é transformar essas 2 horas em quê? Em minutos. Então, 2 vezes 60, que é a transformação daqui para cá, ó, vai dar quanto? Vai dar 120, né? Então, 2 horas deu quanto? Deu 120 minutos. Só que eu já tinha aqui na questão quantos minutos? 20. Então, 120 com mais 20 vai dar quanto? Vai dar 140. Então, no total aqui eu tenho 140 minutos para poder transformar em segundos. Então, o que eu faço? Eu faço a multiplicação por 60. Então, 140 vezes 60 vai dar 8.400 segundos, tá? Então, toda vez que eu quiser transformar de hora para segundo, eu vou fazendo esse processo. Transformo primeiro para minuto e depois eu transformo para segundo. A mesma coisa que fosse o contrário. Se eu quisesse pegar, transformar esse segundo para horas, eu ia transformar primeiro para minuto e depois para hora, fazendo a divisão. Igualmente aqui, ó, no segundo exemplo. Quantas horas tem 210 minutos? Né? Então, 210 minutos eu quero transformar para hora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão por quanto? Por 60. Então, se eu pegar 210 minutos e dividir para 60, vai dar quantas horas? Vai dar 3,5 horas, ou seja, 3 horas e meia, não é isso? Então, 6, 12, 18, sobra 30, 3 horas e meia, ou seja, 3 horas e meia ou 3 horas e 30 minutos. Tranquilo? Nossa próxima conversão é a conversão de velocidade, né? Então, no sistema internacional, o padrão é o que? É o metro por segundo, né? Mas várias situações a gente acha o que? Em quilômetros por hora. Então, quando eu quero transformar de metro para segundo para quilômetros por hora, eu faço a multiplicação por 3,6 no valor. Quando eu quero de quilômetros por hora transformar para metro por segundo, eu faço a divisão por 3,6. Então, bora ver alguns exemplos aqui embaixo, né? Então, sempre eu vou estar utilizando esse valor de 3,6, tanto para transformar de quilômetros por hora ou de quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora, quanto de quilômetros por hora para metro por segundo, né? Isso aqui um vai multiplicar e o outro vai dividir. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 10 metros por segundo, tá? Tenho bem aqui, eu quero transformar para quilômetro por hora, ou seja, então eu vou pegar e fazer o quê? Multiplicar por quanto? Por 3,6. Então, se eu pegar esse 10 e multiplicar por 3,6, vai dar quantos? Vai dar 36 km por hora. Né? Então, 10 metros por segundo é a mesma coisa que ser o quê? 36 km por hora. Agora, no segundo exemplo, convertendo 54 km por hora em metros por segundo. Né? Então, eu tenho estou aqui, eu quero transformar para metros por segundo. Deixa eu ligar aqui. Então, o que eu faço? Eu faço a divisão. Já que eu quero 54 km por hora para metro por segundo, eu faço a divisão por 3,6. Então, eu pego 54 e eu divido para 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. Beleza? Então, basicamente, isso daí. Temos um pequeno exercício aqui. Algumas questões, as 4 primeiras questões são de marcar. E as outras 4 últimas são de responder. Beleza? Então, leia com calma e faça as conversões direitinho. Qualquer dúvida
é só chamar e perguntar no WhatsApp que estamos aí para resolver. Beleza? Obrigado. Até a próxima. Falou!